Olá, olá! Vamos iniciar agora o nosso estudo, trazendo informações nesta conversa sobre o processo penal, tá? A gente já falou um pouco aí ao longo das aulas anteriores sobre direito administrativo, sobre direito constitucional, sobre direito, um pouquinho sobre direito civil também, mas direito civil saiu fora do edital. Falamos sobre processo civil e agora vamos falar um pouco sobre processo penal, tá? Tranquilo? Então, beleza. Primeira coisa que eu devo fazer, que eu devo abordar aqui, é o seguinte: você sabe qual é a diferença entre investigação criminal ou investigação policial e instrução processual ou instrução criminal? São institutos totalmente diferentes. Tá? A instrução criminal, ela é feita perante o juiz. A investigação criminal, também chamada de investigação policial, ela é feita pelo delegado aí e não perante o juiz. Tá bom? A diferença mais crucial é que na investigação criminal ou investigação policial, a presença ali existe a presença do delegado e do MP ali, e não existe a presença do juiz. Enquanto que na instrução criminal existe a presença do juiz, é o juiz que manda na situação, tá bom? Ok. Então, assim, na investigação criminal, qual é o procedimento envolvido? É um procedimento chamado inquérito policial, tá ok? O inquérito policial, ele tem os seus regramentos no Código de Processo Penal, está lá previsto no Código de Processo Penal, artigo 4º, 5º, 6º em diante. Beleza? Então, esse inquérito policial, ele não é um processo judicial, ele é um procedimento administrativo. Eu vou até colocar aqui no nosso material, para você não esquecer, ó. Procedimento administrativo. O inquérito policial não tem natureza de processo judicial. A natureza dele é de um mero procedimento administrativo. Como ele é um simples procedimento administrativo de investigação, o que acontece? Ele não tem contraditório, ele não tem ampla defesa, ele não tem essas prerrogativas, esses direitos fundamentais, não precisa observar esses direitos fundamentais dos indivíduos que estão sendo investigados. No inquérito policial não existe autor e réu. No inquérito policial existe delegado ou investigadores e investigados. Não existe réu aqui. É por isso que muitas vezes vocês escutam os noticiários na televisão falando fulano de tal, deputado fulano de tal, passou, ou então virou réu, tal. Porque quando ele vira réu, aí quando acaba o inquérito policial e o juiz começa a instruir o processo. Aí a pessoa deixa de ser investigada e passa a ser um réu, tá bom? É por isso que você escuta nos noticiários que deputado fulano de tal virou réu, tá ok? Antes de ele virar réu, de ele ser considerado um réu, ele é considerado investigado, tá ok? Tranquilo. Beleza, então, recapitulando aqui. Na investigação criminal ou na investigação policial, nós não temos um processo judicial. Na verdade, nós temos um inquérito policial, que é um procedimento administrativo. Nós não temos contraditório, nós não temos ampla defesa. E a atuação no inquérito policial é a atuação do delegado. E em alguns casos, a atuação do MP. Tá ok? Tranquilo? Beleza. Então, a última informação relevante sobre o inquérito policial ou a investigação criminal ou investigação policial, é que no inquérito policial, doutores, na verdade, existe uma produção de elementos informativos, tá? A atuação do delegado é uma atuação para produzir elementos informativos, em regra. Ou seja, não se está produzindo provas. O delegado não está produzindo provas, tá beleza? O delegado está produzindo elementos informativos. Por que eu estou falando provas, elementos informativos? Porque é o seguinte,
quando o juiz for proferir o julgamento, ele não pode considerar exclusivamente os elementos informativos. Ou seja, quando o delegado produz algum tipo de elemento, esses elementos são chamados de elementos informativos e não de provas. Por isso, o juiz não poderá considerar no julgamento apenas aquilo que o delegado produziu, apenas os elementos informativos. Tá ok? Essa é a informação relevantíssima para as provas da CESP. No inquérito, não há produção de provas. Em regra, tá? Em regra. Porque existem alguns casos excepcionais que nós vamos aprender em que é possível a produção de algumas provas, hipóteses excepcionalíssimas. Mas, em regra, o que se produz no inquérito são os elementos informativos com base nos quais o juiz não pode decidir isoladamente neles. Tá bom? Tranquilo? Então, vou citar um exemplo. Olha só o exemplo que eu coloquei no material. Delegado colheu o depoimento do investigado sem advogado, sem defensor, sem Ministério Público, sem juiz. Esse depoimento colhido aí pelo delegado com as alegações do investigado não é uma prova, não é considerada uma prova. Na verdade, é considerado como elemento informativo e o juiz, quando o juiz for proferir o julgamento lá na frente, o juiz não vai poder considerar aquele depoimento de forma isolada. O juiz só poderá considerar aquele depoimento feito pelo delegado considerando várias outras provas. É por isso que o juiz, quando ele verificar que o delegado colheu o depoimento do investigado, o que o juiz vai fazer? O juiz vai colher de novo o depoimento do investigado perante lá no fórum. Né? O investigado vai ter que dizer tudo novamente para o juiz. Tá beleza? Tranquilo. Então, em um primeiro momento, o investigado vai dizer para o delegado, se ele quiser dizer, vai prestar as suas alegações para o delegado, se ele quiser. E outra, ele não precisa nem... Ele pode ser ouvido mesmo sem a presença do seu advogado, tá? Aí lá na frente, quando o processo estiver lá com o juiz, aí o juiz vai colher de novo o depoimento. Tá ok? Beleza. Agora vamos falar características da instrução criminal. Tá bom? Características da instrução criminal. A instrução criminal, ela já é bem diferente do inquérito. Ela é bem diferente da investigação policial, tá? Na instrução criminal, o juiz, ele pretende instruir os autos para depois ele poder julgar com base nas provas produzidas durante a ação penal. Então, por isso que na instrução criminal ou instrução processual, a atuação é do juiz, da acusação e da defesa. Tá? Então, como existe a atuação do juiz, a atuação da acusação e a atuação da defesa, será formado um processo judicial, que é o processo penal. Processo judicial, que é o processo penal, que será regulado pelo Código de Processo Penal. Tá bom? E o início desse processo penal acontece com a ação penal, com a propositura da ação penal. Como é que se propõe a ação penal? Por meio da denúncia, se for o caso do Ministério Público, ou por meio da queixa-crime, ou da queixa, se for o caso de uma acusação, por uma vítima qualquer, que não é Ministério Público. Então, quando o Ministério Público acusa, aí nós temos uma denúncia, e aí vai ser iniciada a ação penal e terá início o processo penal. Quando não é o Ministério Público que acusa, aí vai ser uma vítima que vai acusar. Qualquer vítima que vai acusar, e não o Ministério Público. A vítima vai contratar um advogado e tal, e aí a vítima vai propor uma queixa-crime. A queixa-crime dá início à ação penal, e o processo penal será iniciado com essa queixa-crime. Então, assim, perceba que na instrução criminal existe uma ação penal e não um inquérito policial, tá?
Só aí já vem a primeira diferença aí. Não existe inquérito, existe, na verdade, a ação penal. Se o Ministério Público quiser, ele pode fazer a sua denúncia com base em um inquérito policial. Então ele vai propor a denúncia, propor a ação penal e dentro da denúncia dele, ele vai juntar o inquérito policial. Tá bom? Tranquilo. Então, como existe um processo judicial, como existe uma ação penal, é obrigatório o respeito ao princípio do contraditório e o respeito ao princípio da ampla defesa. Lá no inquérito não existe ampla defesa, não existe contraditório. Agora, na ação penal, no processo judicial, existe o contraditório e a ampla defesa. Essa já é outra diferença entre um e outro. E para finalizar aqui, eu posso mencionar que na investigação, na instrução processual, na instrução criminal perante o juiz, no processo judicial criminal, o que acontece? Vai acontecer uma coisa chamada produção de provas. Tá? Aquilo que o juiz faz no processo penal será considerado como prova. Tá bom? E essas provas, elas devem ser consideradas pelo juiz. O juiz vai valorar essas provas. O juiz é obrigado a considerar todas as provas produzidas no processo penal. Tá bom? Então, olha a outra diferença. No inquérito policial, serão produzidos elementos informativos e o juiz não pode se basear nos elementos informativos de forma isolada. Tá? No processo penal, serão produzidas provas e o juiz é obrigado a considerar as provas produzidas no processo penal. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo fazendo aí o paradigma com o exemplo anterior. O juiz escolheu o depoimento do réu na presença do advogado e na presença do Ministério Público. O juiz escolheu o depoimento que já tinha sido colhido na delegacia. Então, o réu foi preso, né? Tipo assim, o delegado está investigando um caso e aí o delegado estava ali e, de repente, prendeu em flagrante. A pessoa está cometendo crime em flagrante. Aí ele vai, prende em flagrante o cidadão que estava cometendo o crime e aí colhe o depoimento do cidadão. Beleza, aí vai ter andamento e tudo mais, não sei o quê. Quando tudo isso chegar perante o juiz, no fórum, perante o juiz no tribunal, o que o juiz vai fazer? O juiz vai colher de novo o depoimento do réu agora, do investigado. Tá bom? Exatamente esse é o exemplo. Por quê? Porque o juiz não vai poder considerar apenas o depoimento colhido pelo delegado. Agora, quando o depoimento é colhido pelo juiz, aí o juiz é obrigado a considerar esse depoimento colhido perante o Tribunal de Justiça, tá bom? Tranquilo? Beleza, então eu espero que você tenha realmente entendido a diferença entre investigação criminal ou investigação policial, que é nada mais nada menos que o inquérito policial, sem contraditório, sem ampla defesa, e que você tenha entendido o que vem a ser a instrução criminal ou instrução processual penal. Vou até colocar aqui, instrução processual penal. Beleza? Em que, na verdade, existe uma ação penal, existe um processo judicial que deve ter contraditório e ampla defesa. Tá? Então, finalizando, se você está falando de elementos informativos, você automaticamente está falando de inquérito policial, sem contraditório, sem ampla defesa. Se você está falando de provas, automaticamente você está falando de processo penal judicial, ou processo judicial, ou ação penal, ou atuação perante o juiz. Tá bom? Essa é a regra geral. A regra geral é essa. Elementos informativos são produzidos no inquérito. Existem algumas exceções em que no próprio inquérito será produzida algumas provas. Existem, mas a regra é essa. Tá bom? Beleza? Então, finalizo aqui o bloco. Daqui a pouco eu volto num outro bloco para falar mais informações relevantes. E nos outros blocos eu respondo as questões que cobram os assuntos que eu estou trazendo aqui para vocês. Belezinha? Tranquilo? Ok. Então, daqui a pouco a gente volta. E obrigado por assistir essas informações, tá bom? Até logo.